Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia Militar vai ajudar a fiscalizar bares e restaurantes para evitar aglomerações no Rio de Janeiro. Tráfego aéreo cai quase 90% no maior aeroporto do país. E as últimas informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que apresentou sintomas da Covid-19. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella vai pedir ajuda à Polícia Militar para fiscalizar bares e restaurantes para evitar aglomerações. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Algumas recomendações não foram aí bem respeitadas, né? Pois é, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Esse anúncio veio depois de um fim de semana conturbado, em que, segundo a Prefeitura, fiscais foram recebidos até com ameaças por frequentadores durante a fiscalização de bares. Esses estabelecimentos voltaram a funcionar na quinta-feira passada, como parte da fase 3 da retomada das atividades. E muita aglomeração foi registrada ao longo de todo o fim de semana. Além do desrespeito ao distanciamento, pouca gente usava máscaras. 180 bares e restaurantes foram fiscalizados. A Prefeitura interditou 5 estabelecimentos e aplicou 132 multas. Pelo decreto municipal, a punição pelo descumprimento das regras pode chegar até R$13 mil. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Vamos aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.623.284 casos de Covid-19, com 65.487 mortos, 620 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 927.292 pacientes estão curados e 630.505 seguem em acompanhamento. O superávit da balança comercial brasileira nos primeiros dias de julho indica que a economia do país começa a retomar. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma análise do cenário no JR Entrevista desta segunda. Obviamente, os dados oficiais têm uma defasagem. Então, o que a gente faz? A gente olha os dados oficiais e olha os dados que saem mais em tempo real. Então, por exemplo, nós soltamos o nosso último número de crescimento, no relatório de inflação que foi 6,4% de queda no PIB, mas enfatizamos que nós agora entendemos que a assimetria é para o outro lado, ou seja, é mais provável que seja melhor do que isso. E os dados recentes corroboram com essa visão. Então, nós temos, por exemplo, dados de arrecadação, dados de tráfego, dados de consumo de energia, dados de fluxo financeiro. O Banco Central tem uma forma de olhar tudo que é feito de transferência financeira. Então, esses dados corroboram com a visão de que o pior já ficou para trás. Outra coisa que é muito característica dessa crise é que os fluxos de saída de mercado emergente foram muito maiores do que na crise de 2008. Dependendo do intervalo de tempo que você olha, você consegue ver que os fluxos foram 5 vezes maiores. E nesse caso, o Brasil sofreu até mais. O Brasil teve mais saída de fluxo de estrangeiro, de investimento estrangeiro, do que qualquer outro país. Então, acho que é muito importante nessa retomada voltar com os fluxos de investimento estrangeiro. Para isso, a gente precisa fazer um bom trabalho, ter credibilidade. Parte vem naturalmente com a recuperação, parte precisa de uma mensagem de credibilidade vindo do governo. Porque em maio o fluxo cambial líquido ao país foi positivo em mais de 3 bilhões de dólares. Como é que o senhor vê essa questão da saída de valores, de capital do país? O senhor acha que vai se acomodar daqui para frente? O primeiro grande movimento dessa crise, quando o mundo não entendeu o que era o distanciamento social, quais eram as implicações para a economia, foi uma grande saída de mercado emergente. O Brasil sofreu mais, mas todos os mercados emergentes sofreram muito. A gente consegue ver que isso estabilizou e começou a voltar. Então, a gente consegue ver que, de fato, existe um retorno. Obviamente, o Brasil ainda não recebeu nem perto da parte dos recursos que saíram, mas acho que fazendo um trabalho onde se mostra qual é a nossa agenda e o caminho em retorno à credibilidade, eu acho que esses recursos tendem a voltar rapidamente. Vocês têm um projeto prestes a ser lançado chamado Pix, que de um modo geral vai permitir saques nas redes varejistas. Explica pra gente como vai ser isso, quem vai poder fazer esse tipo de saque e a partir de quando? Bom, o primeiro projeto Pix começa em novembro, Eu acho que é um projeto que vai revolucionar a nossa história de meios de pagamento, que tem tido, Teve nos últimos anos já
um grande avanço, mas nós entendemos que o Pix ele atinge uma nova dimensão. Ele é de graça para todo mundo, você vai conseguir transferir dinheiro de uma pessoa para outra em alguns segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós entendemos que, inclusive, vai mudar o modelo de negócio de algumas atividades. Por exemplo, hoje, em alguns momentos, quando você faz uma compra online, se você tem o Pix, a transferência é imediata. A hora que você comprou, segundos depois, o produto já está indo para sua casa. Então, muda todo esse modelo de negócios online, né? Desse comércio digital. Vamos agora aos números do mercado financeiro que abriu a semana com expectativa para a reabertura dos serviços que estavam fechados por causa da pandemia do coronavírus. O dólar subiu mais de 0,5%, vendido a R$ 5,35. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,24%, com quase 99 mil pontos. É o nível mais alto do Ibovespa em 4 meses. O Ministério Público Federal pediu o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo os procuradores, o ministro atua com intenção de desmontar a proteção ao meio ambiente no país, incorrendo em ato de improbidade administrativa. Ricardo Salles disse que a ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político e ideológico, em clara tentativa de interferir em políticas públicas do governo federal. Os Emirados Árabes doaram 10 toneladas de insumos ao Brasil para ajudar no combate à pandemia de Covid-19. O material para uso em hospitais chegou a Brasília nesta segunda-feira. São máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas. O Ministério da Defesa vai cuidar da distribuição em todo o país. Desde o início da pandemia, as Forças Armadas transportaram 350 toneladas em insumos para todos os estados brasileiros. Minas Gerais já tem data para começar a cadastrar os voluntários para a vacina contra a Covid aqui no Brasil. Vamos falar ao vivo com a repórter Virgínia Nalon, direto de Belo Horizonte. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. As inscrições começam na segunda-feira da semana que vem e vão ser feitas via aplicativo que ainda está em fase de desenvolvimento. Os interessados precisam ter 18 anos, não ter infecção prévia pela doença, não participar de outros estudos, não estar grávida ou pretender engravidar nos próximos meses. Em todo o Brasil, serão 9 mil voluntários. Em Minas, serão selecionados 800 candidatos. Os testes devem começar no dia 20, a expectativa é que o estudo dure até outubro. Patrícia. Obrigada, Virgínia Nalon, pelas informações. E o movimento de passageiros no maior aeroporto da América do Sul caiu quase 90% no segundo trimestre do ano. A Giovana Rizardo está em Guarulhos e traz todas essas informações. Boa noite, Giovana. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. O fluxo de passageiros caiu nos meses de abril, maio e junho, caiu 88% em relação ao mesmo período do ano passado. Só tem movimentado mais o aeroporto no mês de junho, que aí esse movimento aumentou 35% em relação a maio. Os dados são da Ivenpar, que administra o aeroporto de Guarulhos, e o que explica esses números, Patrícia, é a pandemia de coronavírus que fechou fronteiras no mundo todo e incentivou o isolamento social como forma de proteção. Sem demanda, a crise econômica afeta as companhias aéreas. A empresa Azul confirmou a demissão de funcionários nesta semana e de 2 mil que entraram para o programa voluntário para a saída da companhia. Já a Avianca Brasil, depois de 22 anos, decretou falência. Ela tem uma dívida de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que quase a totalidade das concessionárias pediram empréstimos na chamada Conta Covid. A Nathalie Machado, direto de Brasília, tem todas as informações. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. A agência informou que 50 das 53 distribuidoras de energia elétrica aqui do país aderiram ao empréstimo equivalente a 14 bilhões e 800 milhões de reais. A previsão é que esses valores sejam recebidos pelas concessionárias até o final deste mês. A partir de agora, a ANEEL vai seguir os trâmites burocráticos sem essa proposta. E sem essa proposta, as despesas e
do impacto financeiro enfrentados pelas distribuidoras na pandemia seriam repassados diretamente aos clientes com os reajustes nas contas, já que a energia gerada em algumas usinas também, elas variam aí, o preço delas varia de acordo com o dólar. Patrícia. Nathalie, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, que fez um novo teste de Covid-19 hoje, né? Exatamente, ele fez esse teste, mas agora à noite a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro apresenta bom estado de saúde e que ele está em casa, no Palácio da Alvorada. Mais cedo, ele foi ao Hospital das Forças Armadas realizar o teste para checar se está contaminado com o novo coronavírus, após apresentar febre e dores no corpo. O resultado deve sair no final da manhã desta terça-feira. Jair Bolsonaro também fez um exame de tomografia dos pulmões e, na volta, o próprio presidente disse a apoiadores que não foi identificado nenhum problema. Agora, devido a esses sintomas, a agenda do presidente foi cancelada durante essa semana e, segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente já está tomando a hidroxicloroquina e também a azitromicina. Patrícia. Obrigada, Nathalie. A Organização Mundial de Saúde vai revisar a possibilidade de um novo coronavírus ser transmitido pelo ar. Uma pesquisa com 239 cientistas de 32 países afirma que partículas do vírus ficam no ar em ambientes fechados e podem causar infecções. Até então, a OMS defendia que apenas grandes gotículas expelidas em tosse ou espirro por pessoas contaminadas eram capazes de transmitir o coronavírus. Nos Estados Unidos, anunciaram nesta segunda-feira que vão revogar o visto de estudantes estrangeiros sem aulas presenciais. De Nova York, a correspondente Evelyn Bastos tem todos os detalhes. A medida vai afetar os alunos com os vistos F1 e M1. O governo americano pede que os estudantes voltem para os seus países de origem ou então se mudem para escolas e universidades que tenham aulas presenciais. Os estrangeiros matriculados em cursos acadêmicos poderão ter algumas matérias online, mas quem estuda o idioma ou algum curso profissionalizante precisará ter todas as aulas presencialmente. Os Estados Unidos estão restringindo a emissão de vistos e a entrada de estrangeiros vindos de alguns países por conta da pandemia. Desde maio, o Brasil é um deles. Mais cedo, o presidente Donald Trump disse que as escolas vão voltar a funcionar até o outono aqui no hemisfério norte. Patrícia. Obrigada, Evelyn. Pelo menos 7 pessoas morreram e 49 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque na Colômbia. Outros 14 estão em estado grave. As imagens são impressionantes e mostram uma tentativa de saque ao veículo capotado. O caminhão transportava combustível em uma rodovia que liga Barranquilha ao litoral norte do país. A polícia chegou ao local, mas não conseguiu evitar a tragédia. No Chile, uma enfermeira encontrou um jeito para tentar animar pacientes e colegas no hospital em que trabalha durante a pandemia do coronavírus. Damares Silva, de 26 anos, passa várias horas pelos corredores do hospital e, após o expediente, decidiu tocar violino para aumentar o ânimo das enfermarias. Ela costuma tocar canções latino-populares, trazendo aí um momento de leveza para pacientes e colegas exaustos, né? Que bela iniciativa. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.